Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina Tecnologia da Construção, vamos continuar falando sobre concreto. Na última aula a gente conversou um pouco sobre formas, sobre a parte de armadura, beneficiamento de aço, as emendas das barras, e aí eu fiquei devendo falar um pouquinho mais sobre o concreto em si, material, os tipos de concreto, para melhorar o entendimento das próximas etapas que vem por aí, que são as etapas de fabricação desse concreto, né? Ou seja, a parte de mistura e dosagem do concreto, depois a parte de lançamento, adensamento e cura, não? Então, para a gente entender essas etapas, eu vou dar uma pincelada breve nessa parte, né, que fala a respeito dos tipos de concreto, porque a partir daqui a gente pode entender melhor, tá certo? Por que a professora não falou disso antes? Porque geralmente essa parte ela é dada em materiais de construção, então realmente é só uma revisão para vocês. Então vamos lá. A gente sabe, gente, que o concreto ele é a mistura de cimento, né, que é o aglomerante, água, agregado graúdo, né, que é a brita, e agregado miúdo, que seria a nossa areia, certo? E aí o cimento, quando ele entra em contato com a água, ele é hidratado, ele forma uma pasta resistente e aderente aos fragmentos agregados, né? No caso, a brita e a areia, e aí ele forma um bloco monolítico, né? Então, a partir do momento que esse cimento ele é hidratado com a água, começam a surgir reações de hidratação que fazem com que, dada depois da mistura, né, esse material ele vai endurecendo ao longo do tempo. E aí o concreto fica com aquelas características tão desejáveis para as nossas obras de construção civil. Tá? Então vamos lá. Então, ó, aqui só a figurinha do que foi dito anteriormente. Então a gente tem aqui, ó, aglomerante, né, que essa parte do aglomerante vai ser o cimento, que é um aglomerante hidráulico. Aqui desse outro lado nós temos os agregados, né, sendo que a brita vai ser considerado o agregado graúdo e a areia o agregado miúdo. A gente tem a água, a mistura do cimento com a água forma a pasta. Quando a essa mistura a gente acrescenta o agregado miúdo, vira argamassa, e quando a gente acrescenta a brita, vira concreto, né? Concreto simples, tá? Então, quando dá adição de aço, vira concreto armado. Vale lembrar, pessoal, que aqui, por exemplo, a gente tem um tipo de areia e um tipo de brita, mas não necessariamente isso acontece, né? O concreto ele pode ser fabricado com brita de dimensões diferentes e de areia também com dimensões diferentes, né? Granulometrias distintas. Isso vai depender das características finais que você quer lá no seu concreto, certo? Vamos para o próximo. E quais seriam os tipos de concreto? O tipo mais tradicional é aquele concreto virado em obra, né? Como o próprio nome já diz, ele é dosado no próprio canteiro. Sua mistura ela pode ocorrer de forma manual, né? E aí, quando ela ocorre de forma manual, tem que ter uma série de cuidados, né? Para que esse concreto ele não perca suas características. Ou também pode ser rodado, né, virado através de betoneiras. Quais são as desvantagens desse tipo de concreto? Como ele é rodado em obra, a gente não tem um domínio sobre as características do concreto, por assim dizer. Por quê? Não existe uma precisão correta na dosagem, né? Geralmente, os materiais, eles na obra, eles são pesados em volume, eles são, né? O concreto é fabricado em volume, e aí perde um pouco a precisão. Existe a perda de materiais, né? Visto que esses materiais, sobretudo areia e brita, que são os agregados, eles ficam expostos a intempéries, né? Também a partir da dosagem incorreta, essa perda de materiais. E aí, pessoal, essa exposição da intempérie, ela prejudica sobretudo quando o armazenamento ele não é feito de forma adequada, tá? Não tem um controle tecnológico, ou seja, um traço sai diferente do outro, certo? Então, assim, você não tem como garantir a resistência daquelas peças no final da tua obra. E outra coisa é que, quando você vai virar o concreto em obra, você precisa dispor não só de um local para virar o concreto, né? Mas também você necessita de um local para armazenamento do material, né? Sobretudo quando a gente fala de cimento, que tem aquelas condições especiais de armazenamento que a gente já viu em materiais de construção.
Mas não só de desvantagens vive o concreto virado em obra. A gente tem como vantagens, é um concreto mais econômico, pode ser utilizado em obras de pequeno porte e o transporte de materiais nessa situação é facilitado, certo? Então, existem sim suas vantagens. O concreto usinado, pessoal. O concreto usinado vai ser aquele concreto dosado em central, né? Em concreteiras. Desvantagem. Aí você vai analisar se vale a pena, né, o custo-benefício para a sua obra. Então, a depender do tamanho da obra, às vezes não vale a pena. Se bem que, hoje em dia, está bem usual a utilização de concreto usinado, tá certo? Então, assim, é uma alternativa muito boa, né? Porque você está poupando mão de obra para fabricar esse concreto lá na tua obra, né? Você poupa com mão de obra, com o tempo que se é gasto elaborando, né, esse concreto. E aí, além disso, você ganha, né, toda aquela precisão do traço, né? O traço, pessoal, só lembrando, o traço é a proporção de materiais de concreto, né? A proporção entre areia, cimento, brita e água, tá? Esse seria o traço. Então, você tem um traço controlado, você tem inúmeras vantagens. Eu vou dizer agora as vantagens, né? A dosagem controlada, como eu falei agora, geralmente nas centrais, esse traço, esse concreto, ele é elaborado em peso dos materiais, e aí você tem um controle tecnológico não só do cimento que você está usando, mas também dos agregados. Então ali realmente você conhece as características dos agregados, né? Para poder utilizar para o concreto, que garante que você vai ter aquela resistência que você deseja para as suas peças. Além disso, podem atingir altas resistências, né, o que não acontece lá no nosso concreto virado em obra. Você não desperdiça material, economiza espaço no canteiro de obras, tanto para a montagem da central de concretagem, né, onde tem a betoneira e tal, também de armazenamento de materiais, e acaba poupando mão de obra, certo? Então acaba sendo bem mais prático para as obras, tá certo? Bom, e aí o concreto usinado, ele divide-se em outros tipos de concreto. Então a gente tem primeiro o convencional, ele é muito utilizado de forma rotineira, né, na construção civil. Qual a sua característica, né? Seu slump test, né, valor numérico que caracteriza a consistência do concreto, varia em torno de 40 a 70 milímetros, certo? Podendo ser aplicado na execução de quase todos os tipos de estrutura. Lógico que se a gente tomar os devidos cuidados quanto ao adensamento, que a gente vai falar posteriormente. Pessoal, só relembrando aqui que a gente também viu em materiais de construção, esse slump test é aquele ensaio de abatimento de cone, certo? Ele de forma indireta também diz a trabalhabilidade do teu concreto, tá? O que esse concreto bombeado convencional não permite, né? Ele não pode ser bombeado, tá? Na obra, o caminhão ele vai precisar descarregar esse concreto diretamente nas formas, certo? Ou ainda pode ser feito esse transporte através de carrinho de mão, jericas, gruas ou elevadores. Mas ele não tem as características suficientes, né, de trabalhabilidade, de fluidez, para que ele possa ser bombeado, tá certo? E aí, isso aí seria uma desvantagem, né? Porque apesar de ter tantas vantagens, né, existe esse empecilho aí, mas realmente é devido às características dele, tá certo? Então a gente tá aí, ó, o caminhão betoneira descarregando diretamente na forma, né, um exemplo. Agora a gente tem o concreto usinado bombeável, certo? Ele é o mais utilizado nas obras de construção civil. Ele pode ser bombeado, né, como o próprio nome já diz, evitando segregação e perdas de material. O que seria essa segregação, gente? Que também a gente vê lá em materiais de construção. Seria a separação dos materiais do concreto durante o transporte, né? Ou até mesmo durante o adensamento também pode ocorrer. Adensamento não, pessoal, perdão. Durante o lançamento do concreto também pode haver essa segregação. E também, a depender do tipo de adensamento que você faz, se você adensar excessivamente, também pode ocorrer. Mas aqui está falando especificamente o seguinte: quando você vai transportar o concreto em um carrinho de mão ou em uma jerica, né, a trepidação desse meio de transporte, ele pode promover a segregação de materiais,
certo? E aí esse concreto bombeável, ele já tem como vantagem que, como você aplica direto, né, com a utilização da bomba, não tem esse problema, né, a respeito do transporte, né, transporte horizontal. Sua resistência vai variar de 5 em 5 MPa, a partir de 10 MPa até 40 MPa, é aplicada em obras civis em geral, obras industriais e peças pré-moldadas, né, que são aquelas pré-fabricadas antes de serem locadas no local de utilização. As vantagens, pessoal, que esse concreto apresenta: aumento da durabilidade e qualidade ao final da obra, redução dos custos da obra, né? E aí a gente já falou disso quando foi falar lá em concreto bombeável, ou concreto usinado, afinal, bombeável também é o concreto usinado. E aí, o que é bom em relação ao concreto que a gente viu anterior, que era o concreto convencional. Como esse a gente pode utilizar a bomba para transportar, você pode utilizar em obras verticalizadas, né? Ou seja, obras de múltiplos pavimentos, tá certo? E tá aí, ó, eles concretando aqui, ele tá concretando uma laje, né? Com esse concreto bombeável, ó, e aqui tá fazendo concretagem de outro elemento estrutural, certo? Então, a gente pode ver que tem bastante vantagem. Além disso, pessoal, a gente tem o concreto de alta resistência inicial, que, como o próprio nome já diz, é aquele que oferece para a tua peça, para a tua estrutura de concreto, uma alta resistência nos primeiros dias, certo? Então, lá no comecinho, quando ele começa o processo de cura, ele vai aumentando a resistência de forma mais rápida, tá certo? Com a pouca idade, a gente já tem uma resistência grande. Pessoal, onde é que a gente vai usar esse tipo de concreto? Bom, vai depender da necessidade. Por exemplo, se você tem uma fábrica que ela está fazendo a fabricação de peças pré-moldadas, são peças que você precisa ter prontas rapidamente, né? Porque é uma produção industrial, uma produção em massa. Então, aí vale a pena você usar esse concreto de alta resistência inicial. Ou quando atrasa a sua obra, né? E aí você precisa acelerar o cronograma. Então, para que a desforma aconteça de forma mais rápida, você também pode investir, a depender, né, do custo-benefício lá com o teu cronograma físico-financeiro, nesse tipo de concreto, tá certo? E entre outras utilizações, onde esse concreto ele pode ser aplicado. O aumento da velocidade das obras que este concreto pode gerar traz a redução dos custos com funcionários, aluguéis de formas, equipamentos de diversos outros ganhos de produtividade. E aqui realmente tem que ser feita uma análise minuciosa de custo-benefício, né? Visto que se ele apresenta essas características, obviamente ele também apresenta um custo um pouco mais elevado, certo? E de onde é que vem essa alta resistência inicial, né? Bom, ela é fruto da dosagem racional do concreto, feita com base nas características específicas de cada obra, né? Portanto, pessoal, para a elaboração desse tipo de concreto, a obra precisa fornecer a maior quantidade de informações possíveis, certo? Para a elaboração do traço. E aí, pessoal, para que ele tenha essa alta resistência inicial, pode ser necessário a adição de aditivos ao concreto, ou ainda você pode ter que usar o cimento CP5 Ari, que é aquele que apresenta alta resistência inicial. E aí vai depender da velocidade em que você quer fazer a desforma dessas peças, tá certo? Bom, ainda temos, né, dentro dos concretos usinados, o de alto desempenho, né, o CAD. Ele é calculado para que você obtenha lá na sua peça acabada uma alta resistência e também durabilidade. Para que isso aconteça, lança-se mão de adições e aditivos especiais, né? E aí esses aditivos e adições, o que é que eles fazem? Eles vão reduzir, né, a porosidade e a permeabilidade do concreto, ou seja, esse concreto ele vai ficar mais denso e com menos vazios em sua composição, certo? E aí acaba aumentando a resistência dessas peças, né? E também aumentando a resistência ao ataque de agentes agressivos, como cloretos, sulfatos, dióxido de carbono e maresia. Quanto à resistência característica desse tipo de concreto, os concretos de alto desempenho, eles têm uma resistência característica maior do que 40 MPa, certo? O que é de extrema importância para estruturas que necessitem ser compostas por peças de menores dimensões. O que está querendo dizer? Ora,
Tem um local, eu tenho um vão muito grande, que se eu fosse utilizar um concreto convencional, né, eu teria que, por exemplo, aumentar muito a altura da minha viga, né, eu fazer pilares bem robustos. Então, ao invés de fazer isso, né, para que eu deixe uma estrutura mais slim, né, mais esbelta, eu posso simplesmente, ao invés de aumentar as dimensões das minhas peças, aumentar a resistência característica do meu concreto, tá certo? Então, isso aí é uma das utilidades do concreto de alto desempenho. Além de formas mais rápidas, diminuição na quantidade de metragem das formas, né, porque as peças vão ficar mais esbeltas, e maior rapidez na execução da obra. Então, são as vantagens desse tipo de concreto. Pessoal, esse concreto, o alto adensável, aqui tá até falando, né, esse slide é um pouco antigo, mas tá bom, é o concreto do futuro, né? Por quê, pessoal? Ele é um material que tem uma plasticidade muito grande, e aí, em alguns casos, ele tem a sua rheologia controlada com a utilização de aditivos de última geração. Então, as suas características, elas são controladas a partir da utilização de aditivos. E por que se diz que ele é o concreto do futuro? Porque ele é um concreto que não necessita de adensamento, certo? Que é uma das etapas primordiais para que você garanta, né, a resistência adequada do seu concreto, que você impeça... como é que se diz, minha gente? Agora fugiu o nome. Mas que você impeça a deterioração da estrutura de concreto, né? Enfim, a gente vai ver mais à frente. Onde é que ele é aplicado? Em fundações especiais, tipo hélice contínua, certo? É um tipo de fundação profunda. E paredes de diafragma, que é outra, né? Peças delgadas, esbeltas, né? E peças densamente armadas, né, pessoal? Que tem uma taxa de armadura elevada, né? Então, esse concreto, ele consegue passar facilmente, né, por essas armaduras, impedindo que exista aqueles ninhos de concretagem, aqueles vazios na peça de concreto, tá? As vantagens: maior durabilidade, fácil aplicação, dispensa a utilização total ou parcial de vibradores, né, que são utilizados para fazer o adensamento, redução dos custos com mão de obra e energia e maior produtividade no lançamento, tá? Então, tem várias vantagens. Vocês também imaginam que ele também tem um custo mais elevado, né? Mas é um concreto muito interessante para ser utilizado nas obras. E aí, pessoal, eu vou parar por aqui, porque essas partes aqui são da nossa próxima aula de tecnologia da construção. Nessas etapas, a gente vai falar como se dá a preparação do concreto, né? Fora aquela parte que a gente falou, né, da elaboração das formas, né, que elas vão entrar aqui. Por exemplo, primeiro a gente vai elaborar as formas, né, e posicioná-las, e aí a gente vai ver todos aqueles requisitos, né, falados na última aula. Depois disso, a gente vai misturar ou preparar o concreto, ou ainda fazer o pedido do concreto, né, que já deve estar programado lá no nosso cronograma, certo? Essa parte de montagem das formas e pedido do concreto, a depender, né, se o concreto for virado em obra ou usinado. Depois disso, a etapa de lançamento, que a gente vai conversar sobre ela, adensamento, cura e, finalmente, a desforma. Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!